Neemias. Livro de Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo 1 nesta segunda mensagem, versando acerca da oração pelo avivamento, da importância da oração para o avivamento. Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, meus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Pai, dá-nos a iluminação agora do teu Santo Espírito para a pregação da tua palavra, tanto para com este que prega, Senhor, quanto para com aqueles que ouvem. Seja o teu Espírito, ó Deus, o agente de transformação em cada coração nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu não sei quantos de vocês já assistiram um filme chamado Endiabrado. É um filme já um tanto antigo, uns 15 anos, com o Brendan Fraser, aquele mesmo autor que fez A Múmia. E ele é um rapaz problemático, um rejeitado, uma pessoa sem muito sucesso na vida, em uma certa oportunidade tem a possibilidade de fazer um acordo com o diabo. O diabo concederia a ele alguns pedidos e em troca ele daria a sua alma. É uma comédia, e o engraçado do filme é que o diabo sempre distorce aquilo que ele pede. Ele pede para ser rico e poderoso, para conquistar a garota que ele ama, e o diabo o transforma num traficante colombiano de drogas. Depois ele pede para ser uma pessoa sensível e o diabo o transforma em um bebezão chorão. E aí a moça não gosta dele porque ele não tem fibra nenhuma. É um filme engraçado, na verdade, as confusões que ele se mete, porque muitas vezes ele não sabe direito o que pedir. Graças a Deus, Deus não é assim, né? Deus ele não é assim. No entanto, é fato que eu e você também, nós não sabemos orar como convém. A Bíblia mostra isso, principalmente quando nós estamos falando de reavivamento. Se estamos falando de reavivamento, seja um reavivamento nas nossas vidas, seja um reavivamento na vida da igreja ou da nação, nós não sabemos orar como convém. É um problema de perspectiva. Muitas vezes nós não estamos vendo Deus tal qual Ele é, nós não estamos vendo quem nós somos, nós não estamos tendo uma visão clara da situação, e por isso nós oramos de uma maneira
maneira incompleta, de uma maneira ineficaz. Deus, porém, pode nos ensinar. Deus pode nos colocar na escola de oração, como, por exemplo, por meio dessas orações registradas que nós temos na Bíblia, e para a qual nós estamos chamando a sua atenção para a palavra de Deus nessas orações. Dentre elas, esta oração de Neemias, a qual nós estamos lendo hoje. O contexto dessa passagem, o contexto histórico, é o contexto de catástrofe. Nós estamos aqui no período do exílio em Babilônia, já no período persa, em que Neemias ele está servindo como copeiro do rei, e então chegam a ele notícias terríveis acerca do estado da cidade dos seus pais, a cidade de Jerusalém. As portas estão queimadas, os muros estão derrubados, a cidade está numa ruína só. Neemias era um homem de confiança do rei. O cargo de copeiro era um cargo de muita confiança, porque o copeiro era aquele que servia o vinho para o rei. Ou seja, se o copeiro não fosse de confiança, o rei poderia muito bem ser envenenado, e cabia a ele cuidar para que isso não acontecesse. Ele deveria ser o primeiro a experimentar do vinho do rei, de tal maneira que o rei não fosse alvo de alguma tramóia. E sendo um homem de confiança do rei Artaxerxes, o nome é complicado, mas é o rei aqui nessa situação, o rei dos persas, Artaxerxes, sendo um homem de confiança, ele poderia muito bem, diante desse cenário, diante da angústia que esse cenário, que aqueles que vinham de Jerusalém traziam as notícias a ele, diante desse cenário ele poderia muito bem, desfrutando dessa confiança, ir direto ao rei. Ele era um homem com acesso, ele tinha um network forte, ele podia chegar diretamente ao rei e pedir aquilo que ele quisesse. Mas é importante notar aqui, ele não foi. Ele antes foi orar. Neemias faz isso porque ele sabe que não existe avivamento sem Deus. Não existe restauração de vida, não existe restauração da cidade, não existe mudança da sociedade, do país em que você vive. Não existe um reavivamento na vida da igreja, a igreja que também passa por lutas e dificuldades nesse tempo, sem a ação de Deus. E por isso Neemias, ele se entrega ao jejum e à oração. Ele se consagra ao Senhor e ora ao Senhor, pedindo que o Senhor promova o reavivamento. A oração de Neemias é uma oração persistente. Diz o texto que ele orou durante alguns dias, ele orou todos os dias. E o contexto da história mostra que provavelmente ele orou, por isso chorando e se assentando e jejuando ao Senhor todos os dias, durante um período de cerca de 4 meses. Entre o capítulo 1 e o capítulo 2 aqui do livro de Neemias, nós temos um período de cerca de 4 meses, em que esse homem orou ao Senhor todos os dias em lágrimas, clamando pela restauração, até que o rei o ouviu. Neemias era um homem com uma visão clara sobre o avivamento do seu povo, e de que esse avivamento ele viria apenas na força do Senhor. Da mesma forma, eu e você, que também necessitamos de um avivamento. A nossa igreja que necessita deste avivamento da parte de Deus, nós devemos nos apossar dessa mesma visão. Por isso eu quero falar com você nesta noite a respeito de uma visão clara para o avivamento. Uma visão clara para o avivamento. O avivamento tem, primeiro, você tem de ter uma visão clara para o avivamento sobre a grandeza de Deus. E eu chamo a sua atenção para o verso 5. Neemias, este homem, tem uma visão clara acerca de quem Deus é. Quem é esse Deus a quem Neemias ora? Neemias sabe que este Deus é o Deus soberano, é por isso que ele chama Deus de o Deus dos céus. Deus dos céus, ele é o Deus soberano, é o Deus que governa todas as coisas. Esse Deus a quem ele ora é o Deus de toda grandeza, é um Deus grande. E a sua grandeza se mostra no seu poder. É por isso que Neemias chama este Deus de um Deus temível, todo-poderoso, um Deus fiel. Neemias lembra aqui em diversos pontos da sua oração a respeito da aliança do Senhor com o seu povo. E isso porque ele conhece a fidelidade desse Deus, ele sabe que Deus é fiel. E Neemias sabe
que este Deus, grande, poderoso, soberano, é um Deus amoroso, é um Deus de misericórdia, que ouve as orações do seu povo. O Deus a quem Neemias ora e a quem eu e você também devemos orar é um Deus a ser honrado com a nossa obediência, é um Deus a ser honrado com a nossa fé, é um Deus em quem nós podemos confiar. Meus irmãos, o primeiro ponto a respeito da oração por avivamento que nós aprendemos aqui com Neemias é que a oração por avivamento deve ser uma oração adoradora. Deve ser uma oração que adora a Deus tal qual Ele é. Eu e você, nós temos de recuperar a perspectiva correta de quem é o Deus a quem nós oramos. Temos de nos lembrar de quem é o Deus a quem eu e você oramos. O Deus a quem eu e você oramos é o mesmo Deus que se manifestava no tabernáculo, ali com Moisés no deserto, com uma coluna de fogo, ou com uma coluna de nuvem. Deus tão temível que as pessoas normais, as pessoas comuns do povo não podiam se achegar com Ele sem serem consumidas pela sua santidade. Esse é o Deus a quem nós oramos, a quem nós dirigimos as nossas orações. Ele é um Deus terrível, Ele merece respeito, Ele merece reverência, Ele merece a nossa adoração. Certa feita, eu não sei quantos de vocês sabem, mas eu também sou formado em Direito. E recém-formado, de uma certa ocasião, eu fui fazer uma audiência no fórum. E era um dia quente, como hoje, abafado. Eu estava de gravata, eu estava social, mas eu estava sem paletó. E quando eu coloquei os meus pés no Fórum de Santana para dentro da sala do juiz, eu tomei uma tremenda bronca. Doutor, cadê o seu paletó? Isso é uma sala de audiência. E eu entendi que eu devia respeito àquele homem. A minha postura não estava correta diante daquele homem. Ele devia ser respeitado, ele era digno do meu respeito pela sua autoridade. E às vezes é tão fácil nós perdermos a dimensão de quem é o Deus com quem nós estamos falando quando nós oramos. Quando nós cantamos louvores, quando nós nos reunimos como povo aqui, às vezes é fácil nós nos esquecermos da grandeza desse Deus. Jesus, quando nos ensina a orar, Ele chama esse Deus de Pai Nosso. Sim, porque Ele é o nosso Pai, amado, estimado, mas nós não podemos nos esquecer do que vem a seguir. Ele é o Pai Nosso que está no céu. Ele está acima. Ele é maior que nós. Ele é digno de louvor, digno de adoração e de respeito. Visão clara acerca da grandeza de Deus. Primeiro ponto aqui de uma visão clara para o avivamento. Mas a visão clara acerca da grandeza de Deus, quando nós olhamos para Deus e entendemos como Deus é grande, nos faz entender também e termos uma visão clara acerca de nós mesmos. E essa é a segunda visão clara que nós temos de ter para o avivamento. Deve ser uma visão clara acerca do nosso pecado. Nós temos de ter uma visão clara de quem nós somos e do nosso pecado diante de Deus, desse Deus grandioso. Eu chamo a sua atenção nos versos 6 e 7, na aproximação que Neemias faz desse Deus. Ele adora a Deus primeiro na sua grandeza, e então ele se aproxima do Senhor humildemente, pedindo para ser ouvido. Ele pede: Senhor, por favor, me ouça. Pedido humilde: por favor, Senhor, me ouça. E ao mesmo tempo ele reconhece os pecados do seu povo. Ele reconhece que ele e o seu povo, desde o passado, vinham pecando contra o Senhor. Ele sabe que a origem dos problemas do seu povo, ele sabe que a origem da ruína de Jerusalém, de Israel, não está no Senhor. Ele sabe que a origem dos problemas não está no Senhor. Deus não foi malvado quando enviou a disciplina contra o seu povo, quando permitiu que o seu povo fosse arruinado pelos invasores. A confissão que Neemias faz aqui é uma confissão sem autopiedade. Ele não se faz de coitadinho. É uma confissão sem
racionalizações, ele não começa a tentar justificar o pecado, justificar os erros. Ele não começa a acusar um ou outro. Olha, Senhor, a culpa é de A, B ou C. Não, Senhor, eu, meus pais e meu povo pecamos contra o Senhor. Todas essas coisas vieram contra nós porque nós pecamos. Neemias reconhece que o povo desobedeceu a Deus primeiro nos seus mandamentos, na sua lei moral. Esse povo deveria ser perfeito moralmente. Neemias reconhece que esse povo desobedeceu ao Senhor nos seus estatutos, e quando ele fala de estatutos, ele está falando da lei religiosa. Esse povo deveria ser cerimonialmente puro diante de Deus. Ele não foi, ele corrompeu os sacrifícios. Neemias fala que esse povo corrompeu os juízos de Deus, eles não seguiram os juízos de Deus, e aqui nós entendemos a lei civil. Esse povo foi um povo desonesto contra o seu próximo. Em resumo, esses homens não amaram a Deus sobre todas as coisas, e nem ao próximo como a si mesmos, e por isso toda essa desgraça veio sobre eles. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para mostrar para você que quando nós oramos por avivamento, na nossa vida individual, na nossa vida como igreja e na nossa vida como nação, a nossa oração deve ser uma oração de mãos vazias, uma oração que sabe que não tem nada a oferecer. Nós não temos nada a oferecer para o Senhor. Orar por avivamento implica em reconhecer que nós estamos, por natureza, vazios, e que eu e você não podemos oferecer nada em troca do favor de Deus. Nada. Eu não posso oferecer nada a Deus. O espírito correto que deve prevalecer em nós é o espírito contrito diante de Deus. Um espírito que um contemporâneo de Neemias chamado Esdras manifestou no capítulo 9, versos 6 e 7 do seu texto, dizendo assim: meu Deus, eu estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje nós estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades nós fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Esse é o espírito correto de quem quer orar por avivamento, de como nós temos que nos chegar diante de Deus, humilhados por causa do nosso pecado. Eu não sei se você assiste esses programas policiais que passam às 6 horas da tarde na televisão, Cidade Alerta, Brasil Urgente e afins. Mas quando eles mostram um bandido na delegacia, o camarada foi preso e aí vai o repórter entrevistar, você vê que às vezes o policial está falando com ele e ele está sempre com a cabeça baixa. Parece um santo. Pois não, senhor. Senhor. Porque ele sabe que errou. Ele sabe que ele não tem o que falar. Ele sabe que se ele falar alguma coisa, ele está arriscado ainda a levar uma pela orelha. Essa, guardadas as devidas proporções, deve ser a nossa atitude. Se homens, por causa dos seus erros, tremem assim diante de outros homens que são tão imperfeitos quanto eles, quanto nós não deveríamos tremer diante de Deus por causa dos nossos pecados, de um Deus que é todo santo. Se eu temo homens dessa maneira quando eu erro, quanto mais diante de Deus. Nós temos de reconhecer que em algum ponto da nossa história nós falhamos e os nossos pecados drenam de nós a vida que flui de Cristo. E aqui eu falo isso de maneira especial para nós como igreja. Se nós não estamos como igreja do Senhor Jesus nesse lugar, experimentando o fluir do poder de Deus, da graça de Deus, é porque existe pecado, é porque existe erro no nosso meio, que precisa ser corrigido, precisa ser confessado, porque isso flui a vida de Cristo dentro da igreja. É crer que as nossas orações são recebidas diante de Deus tão somente pelos méritos de Cristo. Eu não posso oferecer nada,
Deus. Eu tenho de me chegar de mãos vazias, mas eu tenho alguém que já ofereceu tudo em meu lugar, Cristo, e por isso eu posso me chegar a Ele. Uma visão clara sobre o nosso pecado. Neemias, porém, ele tem os olhos baixos diante de Deus, é verdade. Você olha para esse texto e você vê um homem de olho baixo, olhar baixo diante de Deus, humilde. Mas o interessante, e eu quero chamar a sua atenção agora sobre isso, é que o coração dele é ousado. Esse homem, ele tem um olhar humilde sobre si mesmo, mas o coração dele é ousado. Ele tem, e este é o meu terceiro ponto, uma visão clara sobre o caráter e a fidelidade de Deus. Veja os versos 8 a 10. Neemias, ele ora com base nas promessas de Deus. Ele é um homem ousado com base nas promessas de Deus, com base no caráter fiel do Deus da aliança. Uma aliança que é afirmada em passagens, por exemplo, como Deuteronômio capítulo 30, versos 1 a 5, que diz assim: quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e as possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Neemias se lembra de promessas como essa, da aliança do Senhor para orar a Deus. Ele sabe que o povo de Israel podia se esquecer dos termos da aliança que Deus fizera, mas Deus jamais se esqueceria. Deus jamais se esquece da aliança que faz com o seu povo. Neemias reconhece a justiça de Deus. Ele sabe que Deus é justo em disciplinar, mas ele também reconhece que esse Deus, ele é amoroso. Ele tem compaixão, com base na aliança. Deus, afinal de contas, gerar esse povo com atos de grande poder. Você deve lembrar o que Deus fez para libertar esse povo lá no Êxodo. As pragas, os milagres, os sinais, passar no meio do mar. Deus gerar esse povo com grande poder. Como é que Deus agora iria esquecer desse povo e não cumprir a sua aliança com ele? Eu quero dizer com isso que a oração por avivamento deve ser uma oração ousada. A oração por avivamento deve ser uma oração cheia de ousadia, com base no caráter de Deus. E eu quero afirmar a você: Deus permanece o mesmo. O Deus que firmou a aliança com Moisés, o Deus que reafirmou a aliança aqui nesta passagem de Neemias, Ele permanece o mesmo. Ele ainda é o mesmo hoje. Se no meio da disciplina do Senhor, a qual Ele nos submete, nós orarmos, nós clamarmos ao Senhor, Ele nos ouvirá. Ele irá ouvir. Você pode acreditar nessa promessa. Afinal, nós somos o seu povo. Como nos lembra 1 Pedro capítulo 2, verso 9, texto que eu amo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos esse povo de Deus. E ainda, como 1 Pedro 1,18 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Deus nos resgatou com este sangue precioso, por este alto preço. Então, como Ele não nos ouviria quando nós clamamos, quando nós pedimos por um avivamento na nossa vida, na nossa família, no nosso bairro, na nossa igreja?
O Deus que firmou a aliança, o Deus que nos resgatou por meio do seu sangue, o sangue de Jesus Cristo, Ele irá nos ouvir se nós clamarmos, meus irmãos. É preciso ter uma visão clara a respeito do caráter e da fidelidade de Deus. E Ele vai nos ouvir não por obras de merecimento, mas por amor da sua fidelidade. É por isso que Ele nos ouve quando nós clamamos por uma igreja viva e restaurada. Deus nos ouve porque Ele é fiel. É uma oração ousada, mas não é apenas uma oração ousada. E eu vou chamar você aqui para o quarto ponto. É uma oração também clara quanto àquilo que ela pretende alcançar. A oração que Neemias faz é uma oração clara em relação àquilo que ela pretende alcançar. Veja o verso 11 do nosso texto. Neemias humildemente pede a Deus aqui, neste verso, uma coisa bem simples. Ele orou, na verdade, 4 meses, pedindo apenas uma coisa: Senhor, dá-me sucesso diante do rei. Permita que o rei me ouça. Permite, Senhor. Trabalha no coração desse homem. E é interessante Neemias chamar aqui o rei. Não, Senhor, me dá a favor diante do rei. Mas ele diz: me dá a favor diante deste homem. Por que isso? Porque ele sabe que o rei, apesar da sua grandeza, apesar do seu poder, é apenas um homem. Ele não passa de um homem. O fator chave aqui dessa história não é o rei Artaxerxes. Quem manda aqui nessa história não é o rei persa. Quem manda na história é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, como nós somos lembrados na oração do presbítero Gessé. Deus é o Senhor da história, não somos reis. Então Neemias ora para que Deus lhe dê favor. Se Deus é quem comanda, Senhor, me dá favor diante desse homem. Neemias tem clareza do que ele precisa. Quando o rei chama, capítulo 2, Neemias sabe o que vai pedir. Neemias tinha isso muito claro na sua mente. A oração de Neemias é uma oração objetiva. A oração por avivamento, esse é o ponto. A oração por avivamento deve ser uma oração objetiva. O Espírito, diz a palavra de Deus lá em Romanos, intercede por nós porque nós não sabemos como orar. Tá certo, nós realmente não sabemos. Então o Espírito intercede por nós diante de Deus. Ele supre a nossa deficiência. Mas o fato é também que eu e você podemos melhorar e muito na arte da oração. Nós podemos melhorar na oração que nós fazemos. E eu vou propor para você um checklist. Um checklist das suas orações. Primeiro, a oração que você faz é uma oração lícita? Ou seja, é uma oração permitida diante de Deus? É uma oração que Deus aprova? Se não é uma oração lícita, então, meu irmão, não adianta. Às vezes a gente ouve, né, no noticiário ou em filme, aqueles bandidos que antes de ir praticar um crime, eles rezam um Pai Nosso. A sua oração é lícita? Esse é o primeiro checklist, para ver se a sua oração é uma oração clara, objetiva, como ela deve ser. Segundo, é uma oração verdadeira do seu coração? É uma oração verdadeira? Você realmente quer dizer aquilo que você diz? Acabou de cair uma chuva aqui. E aí você diz: Senhor, obrigado por essa chuva. Mas você não está tão feliz assim porque você gostaria de ir para a praia. Você realmente, é verdade aquilo que você está orando no seu coração? É o que você realmente quer? E tantas vezes a gente ora coisas que nós não queremos. Não é? Senhor, faz o teu reino crescer nesse lugar, mas você não quer se comprometer. Então não é verdadeiro no seu coração o seu desejo. Então o segundo ponto do checklist: é uma oração verdadeira? Terceiro, esse aqui é difícil: é uma oração que visa mais a glória de Deus que os seus interesses ou necessidades? Quando você ora, você pensa principalmente: será que Deus vai ser glorificado nisso que eu estou pedindo? Ou você pensa: bom, é o que eu quero ou é o que eu preciso?
Quarto pontinho e último do meu checklist aqui. Talvez existam outros, esses foi o que eu elenquei. A sua oração é uma conversa, é um diálogo com Deus? Ou é um discurso? Você simplesmente está falando ao vento, como se fosse ao vento? Ou você está consciente de que alguém está ouvindo aquilo, o que você está dizendo? É uma conversa ou é um discurso? Eu já creio já haver compartilhado aqui com vocês, pelo menos no culto de doutrina, tenho quase certeza, de um presbítero da igreja de onde eu saí. O presbítero mais velho, a pessoa mais velha da igreja, 90 anos, acho que está agora 91 anos de idade, velhinho. E um dia eu fui fazer uma visita a ele, seu Eudes Nóbrega, presbítero Eudes Nóbrega. E eu fui fazer uma visita a seu Eudes e sua esposa, mais de 70 anos de casado, um casal lindo. E ele chegou para mim e disse: pastor, nunca me chame para orar lá na frente, por favor. Eu disse: por que, seu Eudes? Ele falou: porque a minha maneira de orar é diferente. Quando eu quero falar com Deus, eu levanto da minha cama e eu puxo uma cadeira perto da cama e digo: Jesus, senta aí que eu quero conversar contigo. E eu falo com ele. Eu não sei falar aquelas palavras bonitas, mas eu converso com ele. E eu achei aquilo fantástico. Porque é isso que a oração deve ser, uma conversa, um diálogo com Deus. Um diálogo com uma pessoa real. Você não está falando com um amigo imaginário. Não é à toa que o Pai Nosso, meus irmãos, é uma oração modelo. Na sua simplicidade, como o Pai Nosso é uma oração simples, direta, objetiva, e ao mesmo tempo tão profunda diante de Deus, que Jesus nos ensina. Assim também é a oração de Neemias, simples e profunda. É uma oração clara, sem rodeios. É uma oração sem evangeliquez. Às vezes as nossas orações são recheadas de jargões, de chavões, que você ouviu um dia alguém falar e achou aquilo bonito. A oração de Neemias é uma oração sem evangeliquez. É uma oração de quem conhece a Deus e seu caráter. É uma oração de um homem que conhece muito bem o Senhor e quem é Deus. Que conhece a si mesmo, a sua limitação, o seu pecado, que sabe o que é necessário para o progresso do reino. Assim é a oração de Neemias. Deixe-me convidar você a algumas orientações práticas para você desenvolver esta visão clara ao orar pelo avivamento. Nós estamos falando de uma visão clara para o avivamento, então deixa eu falar para você de uma maneira bem prática como é que você pode talvez desenvolver isso. Algumas ideias. Primeiro, não comece as suas orações no automático. Tem gente que parece que respira fundo, né? Como quando a gente vai cantar no coral, né? E você dá aquela respirada fundo e engata uma primeira, uma segunda e vai embora. Não comece a sua oração no automático. Reserve um tempo no começo da sua oração para meditar a respeito da grandeza de Deus. Para refletir, pensar em como é grande aquele momento, como aquele momento é importante. Leia um salmo. Leia um salmo. Cante um louvor. Ouça um louvor se você não quer cantar, ou não sabe cantar, ou não quer assustar os vizinhos. Ouça um louvor. Você tem que saber que você não vai estar falando sozinho. Há alguém com você que ouve, há alguém que responde, e às vezes responde de maneiras surpreendentes. Deus às vezes responde nesse tempo de oração de maneiras surpreendentes a nós. O importante no momento da oração não é que você descarregue no Senhor todos os seus pedidos, mas que você se deleite nele, que você desfrute da presença do Deus vivo com você e em você. Não entra no automático. Medita primeiro no que você está fazendo. Respira fundo, né? E aí você começa. Segundo, comece sempre com adoração. Comece a sua oração sempre adorando a Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus é grande, os problemas são pequenos. Quando você está consciente de que você tem um grande Deus falando com você,
seus problemas se tornam menores. Quando nós analisamos os nossos desafios à luz de quem Deus é, nós recebemos uma nova perspectiva. Quando nós olhamos a vida, a igreja, quando nós olhamos as nossas necessidades, os nossos desejos à luz do caráter de Deus, nós adquirimos uma nova perspectiva de Deus e de nós mesmos e dos nossos problemas. Terceira sugestão: faça um inventário de quem você é. Faz um levantamento de quem você é no seu tempo de oração. E não só de você, da sua igreja também. Pense, qual é a sua igreja? Não se justifique. Não se justifique. Não comece a levantar justificativas diante de Deus porque você fez alguma coisa errada, ou porque deixou de fazer alguma coisa certa, ou porque a igreja deveria fazer, ou deixou de fazer algo que não deveria. Não comece a justificar. Há pecados conhecidos, meus irmãos, que precisam ser confessados. Há pecados na nossa vida que são pecados desconhecidos que precisam ser sondados pelo Espírito de Deus. Há votos, há compromissos que nós precisamos firmar por mudança. Pense nisso. Peça perdão, peça sabedoria, peça força a Deus para voltar ao primeiro amor, seja individualmente, seja como igreja. Ora, Senhor, que a minha igreja ela volte ao primeiro amor, que nós nos arrependamos desses erros, que nós aprendamos a olhar mais para fora e menos para dentro. Faça um inventário. Quarto, ore a palavra. Conhece essa expressão? Ore a palavra. O que eu quero dizer com isso? Ore com um salmo. Os salmos são orações. Ore com um salmo. Ore uma oração como a oração de Neemias. Ore uma passagem bíblica mais significativa para o momento. Pegue uma passagem bíblica e ore com base naquilo que o texto está te dizendo. Ore a palavra. Não se trata aqui de cobrar a Deus. Você não vai estar cobrando a Deus se você fizer isso. Mas se trata de você mesmo reforçar a sua confiança naquilo que Deus prometeu. Você confiar que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. É isso que acontece quando você ora a palavra. E outra coisa que acontece quando você ora a palavra: não tem como você errar. Se você falar de você mesmo, você erra. Mas se você ora a palavra de Deus, você não vai errar jamais. Um último conselho prático, me permitam. Escreva as suas orações. Escreva as suas orações. Por quê? Porque além do registro histórico no seu caderninho, você vai ser naturalmente chamado à objetividade e à clareza. Você vai saber claramente pelo que você está orando. Você não vai enrolar. E aí você faz aquele checklist que eu falei agora. Faz o checklist. Se você não anotou o checklist, vai estar na internet. A partir de terça-feira vai estar online. Lembra da mensagem? Divulga a mensagem também. Faz o checklist. Escrever a sua oração não vai matar a sua espontaneidade, vai apenas desenvolver em você um senso de clareza quanto aos nossos objetivos e principalmente quanto às nossas motivações. Você vai começar a pensar duas vezes por que você pede aquilo que você pede. Escreva as orações. Amados, que o Senhor Deus nos ensine a orar como convém. Que Deus nos ensine a orar como convém. Que Ele desenvolva em nós, em nome de Jesus, uma visão clara, uma visão que sirva aos seus propósitos e que contribua para o progresso do seu reino e para a glória do seu nome. Que Deus assim possa nos abençoar.